da missão perpassa então toda esta liturgia. E o que nós podemos falar da primeira leitura? Para a gente entender a primeira leitura, nós precisamos entender o contexto em que ela acontece. E preste atenção que vai nos ajudar bastante. No tempo de Amós, o reino de Israel estava dividido em dois. E esse tempo é bem depois do rei Salomão. Eles tinham vivido um tempo ali privilegiado com Salomão, mas depois, com todas as dificuldades e intrigas, o reino se dividiu em dois: o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul mais simples, o reino do norte mais próspero, entre aspas. O reino do norte governado por Jeroboão II, quem quiser o nome para filho e para neto, Jeroboão II, o rei ali do norte. Agora, o que estava acontecendo no norte que era mais próspero? Então, entre aspas, mais próspero. Uma nobreza cada vez mais cheia de privilégios, inclusive no sentido religioso. O rei dominava tudo, inclusive o templo. Amazias, que aparece na primeira leitura, é o sacerdote da corte no templo de Betel. Betel se torna o centro do norte e Jerusalém lá no sul, o reino mais simples. Para que o povo não precisasse ir para Jerusalém, criaram então esse templo de Betel a serviço da corte, a serviço do rei. Pois bem, no sul tinha um homem chamado Amós, que era catador de sicômoros. Sicômoros são árvores que produzem fruto e parecem aquelas figueiras que a gente tem por aqui, grandes, que tem uns figos pequenininhos. Sicômoro é mais ou menos aquilo lá. E ele era catador daquelas frutas e pastor de gado. E Deus disse para ele: eu quero que você seja profeta lá no reino do norte. E você vai chegar lá e vai dizer todos os erros que eles estão cometendo. Aqueles que ficam ricos às custas dos pobres, massacram os pobres com a opressão, com a injustiça, com a corrupção. E eu fico pensando, olha, esse reino do norte não é muito diferente dos nossos países e da política que existe, por exemplo, no nosso país. A gente fica assustado em perceber a corrupção e o modo como a corrupção é encarada. Cada um tem que tirar a sua parte, cada um tem que tirar o seu, é normal. Essa semana a gente ouviu coisas assim na televisão. Mas é normal, quando entram nesses cargos, cada um tira o seu proveito. E Amós vai falar no livro dele: os comerciantes estão pesando o dedo na balança e esfolando os pobres. Os juízes fazem diferença entre ricos e pobres. Se a causa for dos ricos, tudo acontece de maneira mais fácil. Se for dos pobres, os pobres estão lascados. Creio, Pai, escreve no Maria. Então parece que a leitura foi escrita hoje, não foi escrita há 2.500 anos atrás. A história continua a mesma. Mas aí esse coitado do Amós, que era pastor em Tecoa, no reino do sul, ele teve que ir lá denunciar tudo isso. Vocês imaginem um homem que criava gado, que catava sicômoros, agora vai falar em nome de Deus. E Amazias, que é o sacerdote do rei, ele começa a discutir com Amós, dizendo: é melhor você sair daqui, é melhor você voltar, porque esse caminho é conflituoso. Você vai arrumar encrenca por aqui, eles vão te matar, eles vão te perseguir até a morte. Mas Amós foi enviado por Deus e não desiste da missão. Agora, olhando para a nossa vida, nós também temos missões difíceis. Tem gente que diz assim: nossa, padre, olha, parece que quando a gente encontra uma resposta do que a vida está pedindo, a vida muda a pergunta e a gente tem que encontrar uma nova resposta. Nós temos nossas dificuldades em família, agora com os filhos, agora com os netos, agora com o genro, agora com a nora. Enfim, nós temos um caminho conflituoso. E como é que eu tenho que agir lá no meio
desses conflitos, dessas dificuldades, ou mesmo as nossas dificuldades financeiras, ou algum problema na vida familiar e na vida da comunidade, os desencontros, você tem que ser um pouco amos. Não tenha medo de cumprir a missão em meio aos conflitos. Deus está com você. Essa é a certeza de Amós. Não é a capacidade de cada um de nós que vai trazer êxito na missão, é a graça de Deus que traz o êxito. Muitas vezes a gente pode dizer como Amós: Senhor, eu sou catador de sicômoros, eu não sou profeta. Mas Deus te quer como profeta. Deus quer o seu povo como um povo profético. E onde Ele te colocar em missão, seja na missão maior diante do mundo, da sociedade, ou seja na missão menor dentro da sua casa, da sua comunidade, seja de Deus e seja profeta de Deus, ali onde Ele te colocou. Não tenha medo, e não tenha medo de enfrentar os conflitos. Os conflitos não são maiores que a graça de Deus. As dificuldades e as limitações não são maiores que o poder de Deus. E por isso, então, a gente tem que assumir essa posição profética. Agora, o Evangelho continua a mensagem da missão. E o Evangelho de hoje é a continuidade do Evangelho do domingo passado. Domingo passado, Jesus enfrenta um conflito. Ele que tinha saído de Nazaré, tinha escolhido seus primeiros discípulos, volta com essa nova família dos discípulos lá para Nazaré, mas ele não é bem aceito lá. Ele foi rechaçado. Ele vai dizer até um profeta não faz milagres na sua terra, não é bem aceito na sua própria parte, no seu próprio lugar. Mas ele não desiste. Ele sai dali ensinando. Ele acredita no que ele está fazendo. Ele sai dali como profeta do Pai, sai ensinando. E agora mais, aqueles que ele ajuntou, ele vai enviá-los 2 a 2 em missão. O número 12 indica a totalidade. Então naqueles 12 estamos todos nós. Naqueles 12 estão cada casal que busca o sacramento do matrimônio, e sai 2 a 2, marido e mulher, para o anúncio do Evangelho, para cumprir a missão profética no mundo. Desde aquele dia o Senhor não parou mais de enviar. A vida da nossa igreja é um constante vinde e ide. Hoje nós aceitamos o convite para esse retiro. Desde ontem nós aceitamos um convite vinde. Nós estaremos na casa de retiro como diocese para uma experiência com Deus. Está sendo boa a experiência, não está? Eu sei que ontem à noite vocês ferveram aqui. Beleza, que coisa boa. Vinde. Daqui a pouco, no final da missa, vocês vão ouvir o padre falando ide, ide. Jesus fez isso. Chamou aqueles primeiros. Na escola de Jesus eles aprenderam as grandes lições e depois ide, 2 a 2. E 2 a 2 por quê? Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. 2 a 2 porque nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus pelo amor. E uma pessoa não ama sozinha, ela precisa do outro para ser amado. O amor acontece a partir de 2. Então 2 a 2, porque o Senhor está no meio deles, porque se amam. E o primeiro testemunho, a primeira mensagem do Evangelho é o amor que a gente vai ver entre os dois. É o testemunho de caridade, de solidariedade entre os dois. E olha como que isso vale para o casal. E como isso vale para a família. Mas agora tem os conselhos.